Olá, seres sinápticos! Tudo bem por aí? Eu sou Marisa Fortes e está começando mais um Sinapticamente, com histórias instigantes e inspiradoras de gente do bem que fazem as nossas sinapses se iluminarem. E uma pergunta que eu fazia agora era: como será que eu te apresento? Esse é um cara que foi simpatia à primeira vista, há alguns anos eu conheço, um estudioso da doutrina espírita, um cara que fez física, o que o torna muito interessante, e também administração em uma das mais prestigiadas faculdades do país. Mas, acima de tudo, ele agora trabalha com o terceiro setor, junto a uma ONG maravilhosa, e a gente vai saber disso e muito mais, porque eu estou aqui com Daniel Stigl. Maravilhoso, muito obrigada pela sua presença, seu tempo que eu sei que é escasso, tive que cavar essa agenda, né, com muito afinco, mas eis você aqui, vitória minha. Não, que isso, Marisa. Muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. E feliz em contribuir aí com algumas palavras no meu curto trajeto, né, de 30 anos só de existência, mas acho que deu para colecionar aí algumas experiências interessantes para compartilhar contigo e com aqueles que nos assistem. Pois é, talvez uma das experiências mais marcantes tenha sido o seu convívio com a Merula, e eu acho que é importante a gente falar dela, porque ela tem muito a ver com o que está acontecendo hoje na tua vida, né, da Abrale e tal, então vamos começar por aí. Vamos começar, com certeza. Merula Stigl, minha mãe, né, que eu teve muita alegria de ter a oportunidade de conhecer desde sempre, né, desde que eu me conheço por gente. Então, falar um pouquinho da história dela, que eu acho que é importante. A Merula nasceu em 66, filho de pais gregos, né? Então, tanto meu avô quanto minha avó são gregos. E em pouco tempo, a euforia, a alegria de ter recebido uma filha foi dando lugar a uma apreensão de, poxa, por que que essa filha não se desenvolve? Por que que ela é tão pálida, né? Não se alimenta direito? E, em um férias na Grécia, com 2 anos de idade, veio um diagnóstico que ela tinha uma doença chamada talassemia major, né? Que é uma anemia onde a medula não produz as células vermelhas da forma E correta, não é muito né? conhecida, né, Daniel, assim, ou já é bastante conhecida essa... Então, é bastante conhecida, principalmente como é uma doença genética, é uma condição que é bem conhecida nos lugares onde isso é mais comum, né? Então, alguns chamam de anemia do Mediterrâneo, porque é muito comum ali na região de Grécia e Itália. No Brasil, realmente não é tão comum, tá? Então, a gente tem menos de 1.000 pacientes aqui no Brasil com essa doença. Então é considerada rara, É tá no... considerada rara e hoje em dia, obviamente, com todos os tratamentos e, na verdade, com a identificação, né, aqueles que têm o traço da doença, como é uma doença recessiva, então eu, filho da minha mãe, tenho a talassemia minor, né, que é uma variante muito mais comum, mas que não afeta significativamente a vida do paciente. Claro que minha hemoglobina é um pouco mais baixa do que a média, mas Mas você tem que tomar cuidados, assim, especiais. então, não tenho que tomar cuidados por conta da talassemia, mas se eu eventualmente quiser ter filhos e a minha esposa tiver uma situação similar, é, aí a gente deveria tomar as precauções, porque aí teria 25% de chance de ter uma condição de talassemia major. E é uma condição muito mais agressiva, né? Porque aí, de fato, por conta da hemoglobina não ser produzida da forma correta, o paciente depende de transfusão de sangue, né, para sobreviver. Então, minha mãe, por exemplo, ao longo da vida dela, viveu 56 anos, precisou tomar 4.000 bolsas de sangue para se manter viva. Então, 4.000 pessoas que pararam aquilo que elas estavam fazendo, né, para poder contribuir, né, estranhos, para poder mantê-la viva, Então né? a Então, gente acho que já essa... faz um corte aqui para falar de solidariedade, de caridade, de gratidão, né? Com certeza. E acho que isso que moldou um pouco a vida da minha mãe, né? Uma vez que ela chegou, obviamente quando ela recebeu o diagnóstico e o prognóstico inicial era que ela vivia 5 anos no máximo, né? Meu Então Deus. a sugestão foi para meus avós, ó, não se apegue à filha, não ame sua filha porque ela não vai passar dos 5 anos. E por sinal não tenho mais filhos, né? E por conta do risco de ter a doença. Mas acho que minha mãe, ela teve um pouco de sorte, né? Porque acho que muitos dos pacientes não duravam muito por conta das contaminações do sangue, né? Então o sangue era armazenado em garrafas de vidro, com agulhas que também eram reutilizadas e lavadas e afiadas depois de um tempo. Então uma situação, ainda que a transfusão de sangue estava incipiente, né? E o sangue não era super testado, então muitos pacientes pegavam HIV, né? Pegavam hepatite, outras doenças transmissíveis pelo sangue. E minha mãe
felizmente não teve, né, exposição a essas contaminações e conseguiu seguir aí a sua jornada aí, vivendo mais de 11 vezes mais do que era esperado inicialmente para ela. E ela teve irmãos, quer dizer, o casal resolveu ter mais filhos, apesar de falarem para não ter mais filhos. Então, naquela época era rápido as coisas, né? Então, quando minha mãe já tinha os 2 anos dela, quando ela recebeu o diagnóstico, já tinha um bebê de 11 meses, que era o meu tio, e já tinha um outro a caminho na gestação, que inclusive a recomendação foi abortar, mas meus avós, né, decidiram manter. Então, os meus 2 tios, e aí eles pararam, né? Os meus 2 tios não têm a talassemia major, então eles vivem uma vida saudável, e inclusive... a gente pratica esportes juntos, então felizmente não tem esse ponto, né? Mas acho que minha mãe até escreveu um livro, chama Coragem Está no Sangue, um livro muito bacana, onde ela encoraja, né, é um livro para a gente refletir o quanto que a condição dela, ela sempre disse, né, nunca vivi com mais 5 anos de perspectiva na minha vida, né, sempre eram os últimos 5 anos. Como que esse ponto deu um gatilho de senso de urgência para ela, né? Porque a gente às vezes deixa as coisas para depois, quando tiver mais tempo, quando tiver mais dinheiro, quando der, e a gente nem para pensar quais são as nossas prioridades, o que a gente quer deixar de legado, o que a gente quer de fato fazer. E a minha mãe, por conta de não ter esse mais tempo, mais dinheiro, ela era uma pessoa muito focada em fazer aquilo que realmente era importante para ela. Como que o espiritismo entrou nisso? Era dos teus avós? Quer dizer, porque você falou que você, desde que se conhece por gente, tem essa influência. Aí queria saber se ajudou, se não ajudou. Como é que foi isso? Ou se a Merula não era espírita? Exato. Minha mãe, então, família grega, eles tinham bastante religiosidade, né? Fazia parte a fé do dia a dia. Muitos milagres aconteceram. Meu avô tem várias histórias da Segunda Guerra Mundial e coisas interessantes que aconteceram. Então, assim, ela sempre aprendeu a ter a fé e acreditar, e acho que isso trouxe muitos benefícios para o tratamento, né? E muita fé para seguir, né? Porque meu avô, por conta da fé, decidiu que ele ia chorar só no velório e no enterro, né? E não no diagnóstico ou durante o tratamento. Então, acho que isso ajudou. O espiritismo vem do lado do meu pai. Então, minha mãe, ao ter contato com o espiritismo, através do meu pai, ela simpatiza com a doutrina e começa a estudar e começa a ver que aquilo faz sentido. E em muitos discursos que ela fez, em muitos pontos, ela sempre trouxe a importância da fé, a importância de como o paciente encara um tratamento, né? Então, acho que, no fundo, ela, por ser paciente, né, e pela gratidão que ela tinha, em algum momento decide, né, expandir o seu trabalho e ajudar outras pessoas nessa gratidão dos 4.000 desconhecidos que apoiaram com as bolsas de sangue. E ela funda, em 2002, a ABRALHE, que é a Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia, que até hoje já apoiou mais de 55.000 pacientes, né, que tem linfoma e leucemia. Ficou grande o negócio. Ficou muito grande. E ela diz, né, assim, ela não era médica, ela era paciente, então ela entendia muito bem os pacientes, conversava muito com os médicos, e ela sempre disse, né, que a forma como o paciente encara, às vezes no momento que ele recebe o diagnóstico, a forma que ele encara o tratamento diz muito sobre o output, né, como que vai de fato seguir, como isso vai... que você está falando é muito, muito importante, porque é isso. Com certeza, acho que a minha mãe é um exemplo disso, no fundo, né? Ela não tinha essa perspectiva, e quem visse ela, né, com tantas limitações, ela depois teve problemas no pulmão, precisava ir 2 vezes por semana tomar transfusão de sangue no hospital, então um processo demandante. Então olhava para ela e falava: Merula, incrível o que você faz com todas essas suas limitações. Cara, ela viveu 51 anos a mais do que o que era esperado. Exato. É muita coisa, tipo, meio século ali. Exato. E a gente falava, imagina o que você não faria se você tivesse uma vida saudável, né? E ela falava assim, não faria nada. Não faria nada porque eu talvez não teria outros propósitos na vida. Eu me perderia com coisas mais fúteis, banalidades, e eu teria outros objetivos. Então é por isso que ela realmente trouxe ali a vivência dela, foi importante para que ela pudesse colocar o paciente no centro, né? Para ela pudesse fazer algo para o paciente. Então ela brigava com os médicos, né? Os médicos
falavam, né, o indicador de sucesso dos médicos em geral é o paciente estar vivo. Então, se o paciente está vivo, está tudo certo. E minha mãe ficava inconformada. Ela falava, não, Ela queria o mais. paciente, se ele quer ter filhos, ele tem que ter filhos. Então, o médico dava o diagnóstico da oncologia, indicava uma quimioterapia e não falava para o paciente que ele poderia ter problema de fertilidade. Não perguntava se você quer ter filhos, para a gente poder aqui fazer um procedimento para que você possa depois ter os filhos. Não, porque ele não está preocupado necessariamente com o bem-estar do paciente ou com os sonhos que o paciente quer atingir depois, porque, no fundo, para o médico o importante é que ele seja curado. Claro, Essa é a não são parte todos os dele. médicos, não são todos os médicos e essa é a parte dele. Mas o grande foco da minha mãe é que os pacientes pudessem ter uma melhor qualidade de vida, né? Isso passa por vários dos serviços de apoio que a Brale tem hoje, né? Então tem um grupo de psicólogos para dar apoio psicológico, um grupo de advogados para dar apoio jurídico, né, de como eu consigo um remédio, como que eu consigo acesso a um tratamento que às vezes meu município não oferece, quais são os meus direitos como paciente, né? Tem um grupo de médicos e profissionais da saúde para dar uma segunda opinião médica. Então muitos pacientes ligam para a Brale falando, olha, meu médico falou que não tem nada que possa ser feito, né? Acabaram as perspectivas, não tem mais um caminho. E muitas vezes tem caminho, né? Acho que às vezes falta o conhecimento daquele médico em poder instruir o caminho, ou falta, né, a gente está falando de, às vezes, regiões remotas, então acho que tem muito ainda o que possa ser feito, e a Brale ajuda a ter esse caminho, né? E aí, com a partida da Merula, meio que você assumiu isso? Como é que ficou Acho que esse assunto? a Brale é uma associação extremamente grande, né? Então, como eu falei, foram 55 mil pacientes atendidos da jornada aí dos 21 anos de existência, e no último ano foram 6.500, né? Obviamente não daria para fazer esse trabalho conciliando com minhas outras atividades. Então, eu estou bastante próximo, principalmente na parte estratégica, né, trazendo o meu background de administração, mas ao identificar que minha mãe estava realmente mais enfraquecida, né, de saúde, a gente fez uma sucessão. Então a gente trouxe uma nova CEO para a Brale, que hoje toca os trabalhos, e são mais de 60 funcionários para fazer tudo isso acontecer, e mais de 200 voluntários que a gente conta com a contribuição. Então, assim, o trabalho é muito bacana e realmente traz muitos pontos bons para os É pacientes, interessante né? que você trabalha numa consultoria, nessa área de projetos ligados à saúde, e aí você tem muito que contribuir, então, para a Brale nesse aspecto, né? Nessa coisa mais estratégica. Exato. Então, hoje minha contribuição na Brale é mais parte estratégica. Então, poxa, quais deveriam ser as prioridades, aonde focar e principalmente captação de recursos, né? Acho que é um grande desafio aqui no Brasil, por alguns motivos, né? Captar recursos para a filantropia, para as ONGs. Acho que é uma dor que muitas das ONGs têm. A Brale hoje roda com um orçamento de quase 10 milhões por ano para poder fazer o Caramba! trabalho Aham. acontecer. E nem sempre é trivial captar isso, E né? quem apoia vocês, assim? Olha, a gente tem várias, a gente tenta diversificar ao máximo as fontes de captação, né? Quando você concentra, tem um risco dessa fonte Uhum. predominante mudar a missão do seu trabalho. Então, como a nossa missão é para o paciente, a gente conta aí com várias empresas parceiras, muitas é através de patrocínio ou de contrapartidas, então patrocina um evento, patrocina a revista, e outras é por doação. A gente tem também doações por lei de incentivo, né? Que a gente faz um projeto que é aprovado pelo Ministério para a gente poder captar, e as empresas abatem do imposto, no imposto devido, mas isso é obviamente específico para alguns projetos. E nós temos as várias contribuições aí de pessoas físicas, de nossos doadores, inclusive aqueles que nos assistem, se quiserem conhecer mais o trabalho e Ajudar. ajudar, acho que, assim, não só a Brale, né? Tem muitas causas, múltiplas causas aí que a gente realmente precisa, e no fundo é isso, depende da doação, né? Às vezes o cidadão brasileiro coloca isso nas costas do governo, né? Que o governo deveria fazê-lo, Mas se mas for tem esperar muitas... isso, ninguém faz, Exato, então, sabe? Então, exatamente. Então, acho que então, é importante tomar o primeiro passo, e a boa notícia é que tem muitas organizações sérias no terceiro setor
tão estruturadas e fazendo trabalhos que são de extrema importância para a sociedade, né? Em todos os âmbitos, educação, saúde, saneamento, meio ambiente, que é um tema que tá emergindo muito forte agora, principalmente no Brasil, trazendo investimentos internacionais. Então, acho que é, é um caminho importante aí. E é um desafio, né? Esse programa ele fala bastante sobre desafios e quais as virtudes que você precisa recrutar e potencializar, né, para enfrentar os desafios. E talvez a partida da tua mãe tenha sido um baita desafio, mesmo tendo, né, essa crença. A doutrina ela ajuda bastante a gente nisso, mas é sempre alguém que se vai e é alguém muito importante em muitos aspectos, né? Ela deixa aí uma orfandade até. Sim, assim, a partida da minha mãe mexeu muito comigo, em particular, não pelo fato da minha mãe ter partido, acho que a gente estava esperando isso há bastante tempo, né, e a gente aproveitou bastante o convívio, e a gente sabia que ela estava indo muito bem, inclusive a gente pode Uma entrar... dignidade, né? A gente sentia a vibração boa, ela teve a oportunidade 6 dias antes de abraçar eu e meu pai, falar que estava partindo, que chegou o momento dela. E a gente sentia uma paz, uma tranquilidade muito grande quando a gente entrava no quarto do hospital. Agora, o que eu digo que mexeu comigo foi principalmente quando você vê o trabalho que ela deixou, o legado e o carinho que as pessoas têm dela. Então, no velório, a quantidade de flores que ela recebeu, e mais do que isso, pessoas que eu nunca tinha visto na vida. Eu era filho da minha mãe, convivi anos com ela. Então, pessoas que nunca tinha me encontrado, estranhos para mim, que vieram ali tirar um pouco do tempo para vir dar um abraço em homenagem à minha mãe, para me agradecer, contando histórias que minha mãe tinha ajudado, impactado, feito, e que eu nunca tinha ouvido, né? Então, aquilo que a minha mãe pôde deixar na vida de cada um, que realmente me fez refletir, poxa, o que eu tô fazendo na minha vida? É um grande Né? exemplo, né? Poxa, como que eu tô empregando meu tempo? Qual que é o meu senso de urgência para as coisas que são realmente importantes, né? Então acho que é nesse sentido E que como mexeu, você está né? empregando o seu tempo? O que você Muito, está fazendo? muito bom ponto. Meu tempo, eu tenho feito bastante coisas, né? Mas acho que é importante você ter clareza, né, das coisas que você faz. Eu fiz o meu MBA fora do Brasil, numa das escolas renomadas de business, e eu fiz uma matéria ali que era uma matéria que é quase uma terapia em grupo, com líderes jovens de vários países que estavam ali. E foi um convite a você fazer uma reflexão justamente sobre empregabilidade do tempo. E ele coloca lá algumas caixinhas. Fala, olha, tem aqui a parte profissional, que todo mundo enxerga, né? Você tá ali, tá no mapa de todo mundo. Mas aí tem as outras. Tem a parte do convívio social, que é importante. Você tem a parte do seu lazer, que também é importante, né? Tem a parte da saúde, que é o momento que você dorme, o momento que você se alimenta, o momento que você faz coisas que são importantes para a sua saúde e bem-estar. E tem um ponto muito importante que as pessoas negligenciam, que é o seu legado no mundo. Você tem que separar tempo na sua semana e falar, olha, esse aqui é o meu legado no mundo. Qual que é? Para algumas pessoas pode escrever um livro, para outras pessoas pode ser... Tem um podcast? ter um podcast. Perfeito, exato. E se você não separa um momento, isso não vai sair de graça, isso não vai sair por acaso, né? Eu lembro até, né, que tinha uma colega que estava fazendo essa matéria comigo, que um dia ela não foi, né, faltou. No dia seguinte ela apareceu lá bem abatida, o professor perguntou, mas o que aconteceu contigo? Falei, minha avó faleceu. Eu falei, puxa, sinto muito, tal. Quantos anos tinha a sua avó? Né? Ele falou, 102, ela falou. Uau! Né? Porque ela estava se queixando que não tinha tido tempo de aproveitar a avó, que não conseguiu falar. Né? Acho que a mensagem, eu esqueci de contar isso, que a menina estava se queixando por não ter conseguido Mais tempo mais com tempo com a ela. avó, mas poxa, a avó viveu 102 anos e ela não conseguiu. Então, o que a gente discutiu bastante é que a gente recebe sinais. Então, quando alguém fala, poxa, você tá sumido, ou a balança fala, pô, você tá ganhando uns quilos. Então, tudo isso são sinais que às vezes o nosso tempo não está sendo empregado na direção que a gente gostaria. Então, quando a gente leva esses pequenos sustinhos, que a gente às vezes ignora, são indícios que a gente pode eventualmente bater na parede, né? Há 4 anos você tomou um sustinho desse? Ah, eu tomei um grande. Que no fundo a gente vê os benefícios, mas foi um problema de saúde que eu tive, né? Ignorando os avisos da balança. Acho que
talvez por excesso de trabalho. Em 2019 eu fiquei 3 meses internado com, acho que um quadro sem diagnóstico claro, mas apareceram alguns cálculos hepáticos, e que foram importantes. Foi uma experiência, né, que foi assustadora ali, né, de muita dor e sem diagnóstico. Minha própria mãe, né, envolveu muitos médicos que ela conhecia para tentar me ajudar. Mas eu passei com bastante tranquilidade, surpreendentemente bem, e eu vejo muitos aprendizados que eu Você tirou colhi, assim. lições disso, né? Exatamente, acho que tem bons E aprendizados. 3 meses internado é muita coisa, Daniel. Para um jovem, na Né? Um época eu cara tinha de 26 26. anos, Uhum. né, 20, 25, 26 anos, e, Que a rotina e do é bastante. hospital, ela, né? É uma rotina. Então, acho que o primeiro grande aprendizado era daquele tipo de cara que entrava no hospital, via acesso, sangue correndo, agulha, né, aqueles bip-bip, né, apitando nos equipamentos e ficava meio impressionado ali, meio, né, poxa, deve ser um sofrimento muito grande. E eu tava passando por aquilo e eu consegui ver o quão corajoso eu era e o quão forte eu era por passar por aquelas coisas. Claro que sempre, né, minha mãe sempre dizia, sempre pode ser pior, poderia ter sido muito pior. E tive a oportunidade de estar num bom hospital, bem amparado por uma equipe de profissionais ao meu redor que me deram apoio à minha família. Mas uma primeira grande lição é o quão forte eu era para passar por tudo isso, né? O segundo, né, é o quanto as pessoas se importavam comigo. Eu não tinha noção de quanto eu era importante para os meus amigos, para os meus familiares, que muitas vezes iam me visitar e estavam ali comigo, né, para poder passar um tempo comigo, mesmo que eu tivesse ali com muita dor e às vezes até dormindo, com febre, enfim, sem a possibilidade de retribuir o carinho, mas eles estavam ali por mim. Então isso Isso mexe muito com a mexe muito gente, com a né? gente, mexe muito Aham. com a gente. E às vezes pessoas até que você não esperava que fossem fazer isso e que de alguma forma sentem que você contribuiu de alguma forma com elas. E acho que o terceiro é justamente o que vem junto com o da minha mãe, que é o senso de urgência, né? Então, acho que quando eu estava muito fraquinho no corpo, né, que até eu cheguei a, é, né, passar a conta corrente do meu pai, coisas assim, né, que eu estava bem fraquinho mesmo, não tinha um diagnóstico, a situação estava difícil, não estava respondendo a nenhum medicamento, tinha perdido quase 30 quilos, né, estava muito pálido, não conseguia me alimentar. É, o corpo muito fraco fez com que meu cérebro, acho que naturalmente fizesse uma autorreflexão da vida, assim. Então, um balanço do que eu tinha feito, aquilo que eu não tinha feito, como se eu estivesse realmente fazendo uma autorreflexão e falasse, e aí, Daniel, você está satisfeito? Se você morresse agora, né, qual é o balanço que você faz da sua vida? Você partiria tranquilo? Né? E eu estava tranquilo, embora eu em nenhum momento achasse que de fato eu fosse o meu momento, mas tudo isso me fez refletir. O que realmente impactou, né, na minha vida de tudo que eu fiz nesses 25 anos? O que realmente era importante nessa análise? Certamente não era a conta corrente, certamente não era o cargo que eu ocupava na É. empresa que eu ocupava, certamente não eram os currículos que eu tinha no LinkedIn. Era o quê? As relações que eu tinha construído com os meus amigos, eram os momentos que eu tinha vivenciado, era a oportunidade de ter ajudado algumas pessoas pelo caminho e a gratidão que essas pessoas tinham em relação às coisas que eu tinha feito. Então, isso tudo, né, contribuiu né, foi um primeiro ponto para refletir, que me trouxe, apesar de trabalhar com consultoria, mais próximo do terceiro setor, mais próximo dos estudos da doutrina espírita, que para mim são muito importantes, e que juntos vão compor algo que eu quero trazer para o legado que eu quero deixar, e que eu tenho trabalhado nesse sentido, que são as coisas que realmente foram importantes nessa minha autorreflexão, que eu acho que é o que a gente tem que levar e se preocupar em levar daqui. Você tem inclusive um trabalho pessoal, né, não profissional, junto a jovens, né? Então você gosta muito dessa turma e aí você vai levando esses valores importantes para essas pessoas. Como é que é esse trabalho que Com você faz? certeza. Acho que é legal falar sobre isso também. É muito importante, né? Eu tenho a oportunidade de coordenar a mocidade espírita do grupo Espírita Batuíra, né, que é um grupo de jovens que se reúne uma vez por semana para debater assuntos ligados à doutrina espírita, muito relacionado também ao dia a dia. Então, outro dia a gente estava discutindo medo, né, para as pessoas, para a gente falar sobre os nossos medos, as nossas angústias, né? Falamos sobre sexualidade. Então, geralmente pontos que o jovem enfrenta no dia a dia com o embasamento da doutrina espírita, que aliás é bastante lógico, bastante científico. Então, eu acho que
primeiro, né, o grande beneficiado de estudar a doutrina e de entender aquilo sou eu mesmo, né? Então, muitos dos estudos e conhecimentos são para mim, porque, obviamente, a gente tem os nossos desafios, a gente tem os pontos que a gente precisa de auxílio. Nós estamos onde precisamos estar para evoluir, Eu né? Se acredito a gente bastante tá nisso. ali é porque, cara, a gente precisa estudar o triplo para poder melhorar o Exatamente, triplo, né? né? Bom, o pessoal me estimula, fala que eu consigo passar bem o meu Você é conhecimento. orador, né, espírita? Eu faço algumas palestras quando sou convidado, acho que eu tenho uma alegria muito grande de transmitir o conhecimento. Durante a faculdade, eu tive uma empresa nessa área de educação, então eu dava aulas de reforço para os meus colegas, e a gente chegou a ter 20 professores, 400 alunos, Que chegou a ser uma legal. coisa significativa para reforço ali de finanças, cálculo, estatística, para alunos da faculdade mesmo. Então, acho que essa parte da didática, de passar o conhecimento, e mesmo no meu trabalho profissional, na consultoria, né, o meu time sempre fala que eu consigo transmitir e passar bem aquilo que eu tenho, né? Então, eu sempre busco, vou estudar para que eu possa, claro, implementar e trabalhar, mas também eu vou passar isso adiante. Então, eu estudo, aprender, depois a vivência, porque se você vai trazer aqui uma coisa que você não viveu, só porque você estudou, leu o livro, né? Não vai ter credibilidade nenhuma, né? Então, você precisa ter lido, estudado, entendido, absorvido, vivido aquilo, e aí sim, transmitir, passar aquilo com base nas vivências. Claro O que que, eu percebo é quando a gente transmite um conhecimento, a gente ajuda a fixar aquilo dentro da gente, porque o que a gente não pratica, a gente perde, com né? É muito certeza, interessante isso. com certeza, eu sou o que mais aprendo dos pontos que eu trago, né? Então a gente tem esse grupo de jovens que eu tenho o prazer de coordenar, então é um grupo de estudos. Acho que muitos dos jovens têm ali eu como um mentor ali, como, né, até buscando para problemas fora do centro e se tornam grandes amigos, né? Acho que De novo, as de pessoinhas novo as aí, né? Essas pessoinhas, relações que são um tesouro mesmo. exatamente. E como que você fez física, né? Aí você resolveu sair da física, quer dizer, se formou, tudo, mas não era só isso, assim. Você não ia ser um cientista. Perfeito. Acho que assim, eu desde criancinha gostava da parte de Você é ciências, olhava maluco, coisa de né? astronomia, gostava dessa parte científica, mas ao decidir ali o que eu, né, no vestibular, a hora que eu precisava prestar, escolher alguma carreira, né, eu estava em dúvida, não tinha uma certeza, como muitos Como? dos É. jovens, tá super normal. E acho que o grande ponto para a gente, né, o que eu falo hoje, muita gente me procura e fala, poxa, como que você faz aí com a dúvida? Eu acho que você experimenta muita coisa para você se conhecer. Então você se expõe a várias coisas de características diferentes, vê onde você se adapta melhor, o que você gosta de fazer e a partir daí você pode entender melhor o que você é bom, onde valoriza as suas qualidades e você pode ir atrás desses pontos. Então, eu, logo de cara, né, prestei para ir para fazer administração. Então, eu comecei a fazer Ah, tá administração bom. no primeiro momento e eu sentia que faltava essa parte científica, essa parte eh, científica, né? E aí, no primeiro ano mesmo de faculdade de administração, eu iniciei o curso de física, né, um bacharel em física, no período noturno. Então, no fundo, Você fez das duas loucura, ao mesmo fazer as duas ao mesmo tempo. tempo. Era GV e GV na física. administração e física eu fiz na USP e rodava as duas, né? Tive meus colegas que me ajudaram bastante na jornada, né? E isso também incentivou eu a abrir aquela empresa que eu comentei, né? Dos cursos. Então, eu trazia essa parte quantitativa, analítica para ajudar os alunos, principalmente da administração, que tinham mais É, dificuldade porque ali com as exatas. estatística, meu amor, isso daí é coisa de gente maluca. Eu falo, tem um chefe meu lá do HC, doutor Hélio, que ele fala isso, vocês precisam aprender estatística. Olha para ele e fala, filho, nessa encarnação não vai dar mais, não. Ele diz que é possível. É É possível, tem o possível. caminho, é bastante lógico, né? Você tem as partes mais simples, mas de fato, hoje, quem realmente mexe com estatística, cada vez mais dados e números, então, assim, as equaçõezinhas que a gente aprende lá
nos cursos iniciais, né? Acho que está longe de ser os programas que você roda hoje para fazer, né? Acho que análises bem mais complexas. Então, eu já entrei na física, né? Com a mentalidade, olha, isso aqui é um complemento importante, mas eu não, né? Eu acho que a carreira que eu quero seguir talvez não seja de cientista, pelo menos não nessa encarnação, né? Então, eu concluí o curso em 2018, o curso da física, eu concluí a administração um pouco antes, em 15, depois em 18 a física, mas graduação em física hoje não quer dizer absolutamente nada do ponto de vista científico, né? Inclusive, a gente nem teve comemoração de formatura, nada disso, o ponto já era partir direto para um mestrado, para você começar a se especializar. E aí de um doutorado. Então, assim, os meus amigos que realmente seguiram carreira científica hoje estão no seu doutorado. Mas fazer muito espalhados pelo física é mundo. legal também, Daniel. Sabe por quê? As pessoas te olham como se você fosse um cara, assim, muito top. Eu, pelo menos, eu pago um pau, assim, pros físicos, né? Eu olho e falo, gente, esse cara sabe coisas que eu não sei nem começar a imaginar o que é, né? Eu acho genial, parabéns, assim. Obrigado. Mas eu acho que quanto mais você estuda, mais você vê que você não sabe nada, que você não sabe nada sobre nada, né? E acho que isso para qualquer campo de conhecimento, né? Quando você não sabe nada de algo, você nem sabe que você não sabe nada. Aí É você verdade. começa a saber um pouco o suficiente para você achar que sabe. Mas se você começa a estudar um pouco mais, ver as nuances, ver as variações, aí você fala, peraí, eu realmente não sei nada, por mais que eu sei bastante. Então, é o meu Mas caso com a foi física, quase um né? hobby, então, na verdade, porque... Foi um hobby, foi uma experiência interessante, acho que sanou uma curiosidade intelectual, eh, trouxe muitos desafios bem, acho que tô longe de saber o que realmente um físico sabe, né? Porque, de novo, é um É muita período muito coisa. curto, você realmente precisa ir a fundo, né? Você não pode, se você tivesse feito a graduação de psicologia e não tivesse feito nenhum atendimento clínico, nenhum tipo de vivência profissional, nenhum aprofundamento em nenhuma área, nenhuma especialização, Seria um mistério, igual. aí você, né, acho que É. seria um ponto, né, onde você não tem tanta propriedade dentro da área, né? E agora você intenciona voltar para academia, né? Então, mestradão na proa, como é que é esse projeto aí do mestrado? Eu gosto da parte, né, acadêmica, né? Eu quero, né, me envolver com aulas, seja conteúdos espíritas, transmitir isso, seja com a minha vivência administrativa, e principalmente voltada ao terceiro setor. Então, eu estou fazendo agora um mestrado mais acadêmico, né, onde a minha pesquisa é sobre justamente captação de recursos para o terceiro setor, que, como eu disse antes, é um grande desafio para muitas das ONGs. Então, estou fazendo esse curso dentro da GV e está sendo uma primeira exposição aí rumo a esse caminho mais Você dá acadêmico. conta, porque o trabalho em consultoria não é exatamente um passeio no parque, né? Eu conheço algumas pessoinhas por aí que falta hora. Eu acho que assim, você tem que entender onde você está alocando as horas. As horas são 168 horas por semana. Todo mundo tem, você tem, eu tenho, todo mundo tem 168. Como você vai alocar isso é o que muda de pessoas a pessoas, né? Dá para dormir em vez de 8, 5? Não, não, eu não dispenso meu sono. Eu durmo às 8 porque eu preciso disso. Tem algumas noites, obviamente, que não dá para chegar nas 8, mas eu procuro manter bem o sono, né? Você tem que acabar parando outras arestas e que, no fundo, todo mundo consegue fazer as coisas que prioriza, né? É só uma questão de prioridade. Então, realmente, é puxado. É intenso, mas acho que busco gerenciar pelas coisas que eu realmente gosto, porque me dá prazer, né? Minha mãe tinha uma frase que aquele que gosta do trabalho nunca vai precisar trabalhar, né? Acho que muitas dessas coisas adicionais que eu faço, então mestrado, a minha atuação dentro da Abrale, no terceiro setor, são tão prazerosas, tão gratificantes, e dentro do espiritismo também, que fazem parte do momento mais de descanso e de recarregar as energias, né? Então, acho que é claro que tem os momentos de lazer, tem os momentos mais ociosos, como todo mundo tem que ter, mas é intenso, mas muito gratificante. De novo, é aquele objetivo que tá ali, né? Você sabe que eu vejo que as pessoas que mais me atraem, assim, que eu acho que eu gosto de conversar e tudo, são pessoas que têm interesses variados.
E a gente, eu me identifico assim, né, com você nisso, porque a gente é curioso, a gente gosta das coisas, né, de saber mais, de poder ocupar os espaços de tempo. E aí abrir espaço para afeto também. Então, estar com os filhos é uma coisa importante e que às vezes a gente negligencia. Então, ouvindo histórias como, né, essas da tua mãe e tudo, são histórias que fazem a gente querer, sabe, puxa a orelha da gente, porque sim, a gente precisa, né, de saber fazer essa gestão de tempo que você está falando de uma maneira mais inteligente, para poder não deixar nenhum prato cair. Perfeito. E minha mãe é um exemplo de ter, inclusive, uma condição de saúde importante onde ela tinha que acomodar ali transfusão de sangue, fisioterapias, uma série de situações, junto com coordenar uma ONG do tamanho da Brale, super importante, com conhecimentos limitados sobre gestão, mas muito conhecimento sobre seu paciente, Mas né? ela sabia quem sabia, né? Ela sabia Isso é quem sabia. importante. Isso aí. Ela sempre me falava, filho, it doesn't matter, né? Não importa o que você sabe, importa quem você conhece. Eu hoje acredito que é o meio termo. É porque eu era muito mais do conhecimento do que das relações, quando era jovem, né? E acho que ela queria me trazer pro outro lado. Acho que hoje é um balanço das duas coisas, né? Claro, você tem que ter um conhecimento, mas ao mesmo tempo você tem que se conectar com as pessoas. A gente vive em sociedade, a gente depende disso. E acho que você ter ali um grupo de apoio, pessoas que você às vezes contribui, né? É o que a gente chama é, você contribui que possam contribuir com você, né? Sua rede de afinidades, né? Isso é muito É. importante, inclusive, né? Dentro do espiritismo a gente estuda a importância disso na vida espiritual, né? Onde aqueles com quem você fez afinidade vão interceder por você, vão te apoiar, né? E vão te ajudar. E a E tua você capacidade criar de essa rede de sintonizar. simpatias é muito importante. É a capacidade de sintonizar, porque, né, essa turma pode estar por aí, mas você não consegue se sintonizar com eles, então também você perde uma parte muito boa desse relacionamento. Perfeito. É, É a corrente de simpatias. Como você cria a corrente de é. simpatias fazendo bem para os outros, ajudando os outros, sem querer nada em troca, uma ajuda genuína, uma ajuda que você faz do coração. E te garanto, ela vai te fazer se sentir bem também, né? Você que vai ser o primeiro beneficiado pela sua autossatisfação de ter feito aquilo. E em segundo momento, você vai ganhar uma rede de simpatias, que é daquela pessoa que às vezes ela não manifesta gratidão, né? Muitas vezes não, mas seja daquela pessoa, seja de pessoas que têm simpatia por aquela pessoa e observam aquela boa ação que você está fazendo, aquele ajuda e gera uma simpatia por você, né? E isso é fundamental para você conseguir muitas das coisas que você precisa, tanto aqui quanto no outro plano, né? E tem uma coisa que me ocorreu agora, eu fiquei pensando muito no teu pai, né? Porque por mais que sejamos, né, a gente acredita que existe algo além, que a pessoa está viva, né, que ela não desapareceu. De qualquer maneira, ela faz muita falta no dia a dia, né, para ele, eu imagino. E aí, acho que talvez, não sei se cabe a você estar perto. Como que é esse papel seu, assim, de filho, de ajuda? Essa é uma pergunta importante, né? Eu reflito um pouco sobre qual é o papel. Então, de fato, meu pai era um companheiro muito grande da minha mãe. Como eu falei, ela tinha uma agenda de saúde bastante complexa e meu pai era quem tipicamente levava ela no hospital, que dava o apoio, que estava ali para ajudar a tomar banho, enfim, todos os pontos importantes do cuidado. E agora, né, sem a presença dela, tem uma agenda muito livre do meu pai que ele tem que empregar com outros pontos que ele queira empregar. Eu reflito muito assim, né? Eu acho que, claro, eu tenho o meu papel como filho de estar junto com meu pai, mas eu também tenho o meu papel como Daniel, como atividades que eu quero exercer legados pro mundo. Então, assim, todos os dias eu ligo pro meu pai, sempre que possível eu gosto de estar junto com ele, acho que é importante. E também ele tem um conhecimento da doutrina espírita e vai bastante para Ele é ele é engajado, muito né, no engajado. Então, acho que ele movimento. está usando esse tempo cada vez mais dentro do espiritismo. Eu acho que é um bom emprego desse tempo. E eu incentivo ele a seguir dessa forma. Mas, obviamente, é meu interesse estar junto com ele. Eu gosto de estar junto com ele. Sempre que possível, a gente está próximos. Mas sem deixar que isso paralise, né? Eu acho que, assim, eu convivi com a minha mãe que também tinha bastante problema de saúde, né? E eu tinha um papel de, obviamente, contribuir com aquilo, né?
eu ia até onde era uma contribuição agradável, Marisa. Então, acho que É isso tem que você gente tá que às vezes falando. entra num nível de sacrifício. Então, você entra ali que você sacrifica e quando você pega, você está criticando aquilo, você está reclamando para as pessoas. Você começa a entrar numa psicosfera pesada de, puxa, eu tô tendo que ajudar a pessoa, tô tendo que, né? E virou um peso, né? Então eu vou até o momento que é prazeroso. E eu acredito que dentro do limite do prazeroso já é uma boa contribuição, já é a minha ajuda que eu vou lá com bom ânimo, com boa vontade, querendo de fato fazer. Então, acho que quando vira uma obrigação, um peso, uma sobrecarga, não é legal, né? Então acho que esse é o Isso é limite que eu tão imponho. importante, isso que você está dizendo, porque justamente a gente consegue dar o nosso melhor, né, quando a gente não entra no autossacrifício. Se a gente entrar no autossacrifício, muitas vezes a gente abre mão de coisas que são muito importantes para nós, em prol do outro. E aí a gente deixa de dar com a qualidade que a gente poderia oferecer, né? Exato. Isso é autoconhecimento também. Perfeito. Então você tem que saber qual que é o seu limite nesse sentido. E é pela vibração também. Você pode entrar numa espiral negativa se você está dedicando mais horas no trabalho do que você deveria, ou está se sacrificando lá dentro, claro, é sua obrigação, você está sendo pago para estar ali. Mas se vai muito além, se você não põe algum limite no seu trabalho, se você não coloca uma barreira, né? Quando você se pega, você está criticando o seu trabalho, você está criticando o seu chefe, você está nas relações sociais ali no dia a dia, você está no restaurante com os amigos reclamando das coisas que estão acontecendo, É. então você vive aquilo em dobro, né? Uma vez que você tem que fazer e a outra coisa você está contando do sofrimento, do peso que é. Então, é sempre importante você pôr limite nesses pontos. No trabalho Né? você consegue, assim, se delimitar bem até onde você entrega? Eu acredito que sim, né? Eu acredito que sim. Por mais que seja um trabalho super demandante, eu acredito que no fundo a gente trabalha com pessoas, né? E se você foca nas interações pessoais, em relacionar ali, né, em focar no seu relacionamento, entender principalmente o que que é importante para a pessoa que está do outro lado, que às vezes não é entregar os bullet points que estão aparecendo ali na descrição de tarefas, às vezes tem ali uma preocupação, ali um estar. Então, se você se colocar à disposição, ver, entender o que é importante e focar naquilo, você consegue cortar algumas arestas que não teria valor, que seria uma coisa que depois seria engavetada, né? Como consultor, a gente tem que sempre preocupar em quem vai implementar depois, em quem vai Aquilo aplicar tem que aquilo. ser factível, né? Porque senão fica um projeto que não sai, não é possível tirar do papel. Exatamente. E acho que as consultorias entendem hoje que os principais talentos delas são as pessoas que estão ali. E tem muitos programas de flexibilidade, né? Então você consegue ter um período onde você tira como licenças não remuneradas, onde você não trabalha, você não recebe pelo trabalho, mas você consegue ter um período maior de descanso ou de dedicar para outras prioridades que você possa ter. Então é onde eu dou uma atuação, né? Um apoio maior para as organizações, né? E mesmo dentro da consultoria, eu acabo buscando acumular tarefas e funções das que eu gosto, né? Então você busca isso. Tem uma prática de impacto social dentro da empresa que eu trabalho e você buscar se aproximar daquilo, de se colocar à disposição, de colocar tempo, às vezes, num Magic Time para ajudar, né? Você começa a ganhar a simpatia das pessoas e assim você vai construindo o sucesso. Claro que eu não tô lá ainda, mas a gente vai dando um passinho de cada vez, né? E o que que o espiritismo te ensinou? Assim, dessa gestão de vida, sabe? Sim, O que que tem de importante, assim, acho que para você? é difícil imaginar eu sem o espiritismo, né? Como eu falei, desde pequeno tenho exposição à doutrina, sempre achei muito lógico. E De Kardec, no caso, de né? Porque Kardec, acho que é então o importante espiritismo de pontuar, Kardec. porque aí tem muita confusão, né? Não, o espiritismo Em de relação a Kardec, isso. que sempre foi muito lógico para mim. E acho que o espiritismo ajuda com algumas coisas. Então, primeiro, a dar um norte do que é realmente importante. Então, quando você está ali no meio de um dia muito, muito difícil, que você chega em casa, você fala, não vou dar conta das minhas coisas. A doutrina te ajuda a dar um passo atrás, olhar a sua vida por um outro ângulo. Olhar pelo ângulo do que a gente vai levar lá para frente, né? Que tem os problemas materiais e tem os problemas que você leva, né? E os resultados espirituais, morais da vida. Então,
Às vezes aquilo que você está se preocupando, aquilo que está te gastando uma energia imensa, do ponto de vista de elevação espiritual, né? Do nosso objetivo da vida, que é progredir, tanto intelectualmente quanto moralmente, aquele problema tem pouca significação. Então ajuda você a encarar e priorizar esses problemas de uma forma melhor. Segundo, né? Acho que a doutrina espírita tem uma afirmação, um postulado, um dogma, vamos assim dizer, muito forte, que é que todos nós, mais cedo ou mais tarde, vamos chegar na perfeição. Acho que esse talvez seja uma dos únicos pontos que a doutrina fala, isso é determinístico. Você vai escolher seu caminho, eu vou escolher meu caminho, cada um vai fazer o seu próprio caminho, mas no final todo mundo vai chegar na perfeição. O que é a perfeição? É ter o domínio intelectual supremo. Então, você, Marisa, que admira os físicos, você vai conhecer de física, quando você chegar à perfeição, mais do que os melhores físicos que tiveram na Terra. Porque a perfeição intelectual implica que você vai ter um conhecimento de todos os campos da ciência e da filosofia e da biologia, né? Enfim, de todas as ciências e outras que ainda a gente nem tem. E o aprimoramento moral, né? Que é a segunda asa, que seria você, né, aplicar os ensinamentos de Cristo, né? O Espiritismo é uma doutrina cristã, então você seguiu o princípio. Quando você vê o tanto de coisa que tem do ponto de vista intelectual para desenvolver, o tanto de distância que a gente está do que Cristo faria nas nossas coisas, a gente vê que a gente está longe dessa perfeição, mas a gente vai chegar lá, certo? Então, com esse ponto de que temos que chegar na perfeição, né, isso te ajuda a enfrentar ou a se resignar de pontos que estão fora do seu controle, né? Então, se você passa por uma questão ali que você não controla, que foge daquilo que você pode fazer, você se resigna, você fica mais tranquilo, que eu acho que é a definição de fé para mim, né? Então, fé para mim seria você ficar tranquilo com coisas que estão fora do seu controle. Então, poxa, o jeito que a pessoa respondeu ao que você tratou tá fora do seu controle, é da pessoa. Então eu vou ficar tranquilo com relação a isso. Não vou querer fazer justiça nas próprias mãos, eu não vou me preocupar. Então, se eu tô passando por uma doença que não tem diagnóstico, eu tô ali tentando fazer o tratamento, eu tô tentando fazer, né, da melhor forma e não apareceu, poxa, deve ter um propósito para isso. E eu vou confiar que esse propósito é para o meu progresso, é para o meu desenvolvimento, e tem um Deus olhando para tudo isso e sabendo que é melhor para mim. E Então, aí esses 3 aprendizados, de repente, até mudaram o teu destino, né? Porque baseado nele, você fez as escolhas futuras. Isso é muito interessante pensar. Você aprendeu coisas com aquilo. ajuda. Uma vez eu estava no encontro de jovens espíritas, eu adoro jovens, e teve uma roda de perguntas do que é o espiritismo para você. E teve uma menina que trouxe uma analogia muito interessante. Ela falou, olha, imagina que você está num quarto muito escuro, muito escuro, muito escuro, não tem nenhuma claridade, você se esforça para ver, você se esforça, tenta, mas você não consegue, porque o quarto está escuro, né? E aí, de repente, uma luz aparece. Então agora o quarto está iluminado. E você agora vê que o quarto está todo desarrumado, que você precisa arrumar o quarto, certo? A luz não vai arrumar o quarto para você, mas ela vai te ajudar a ter uma visão do que precisa ser feito para você arrumar o quarto. E aí você vai precisar botar o quê? O seu esforço para ir atrás disso. E essa luz é o espiritismo. Maravilhosa essa analogia que ela fez, perfeita. Né? Então, o conhecimento do espiritismo não vai fazer com que ninguém seja melhor do que ninguém. Mas aqueles que conhecem, aqueles que têm o conhecimento, têm uma vantagem, entre aspas, de poder enxergar aquilo que está de errado, que pode ser, né, onde você deveria focar para você poder arrumar o seu quarto. No caso, arrumar as suas imperfeições para você poder chegar à perfeição. Você se esforçar por isso, você fazer o trabalho, depende do seu livre-arbítrio, depende da sua força de vontade. Só isso que vai fazer você realmente chegar lá. Tem um aspecto também que é a sua profunda conexão com você. Né? Você entrar em contato com você e perceber o que pode ser feito em termos não só emocionais ou cognitivos, mas em termos de ação. Então, como diria o Santo Agostinho, Santo Agostinho, né? Que no final de cada dia, faça o teu exame do dia. O que você faria diferente? O que não foi tão legal? Né? Como você pode, então, amanhã mudar o rumo dessa prosa? De repente, você pode pedir desculpas para alguém que você machucou?
né? Isso é muito importante, porque essa conexão com a gente é o que vai propiciar esse exame e essa mudança. Perfeitamente. Você tem que ter o autoconhecimento, né? Não só aqui, sabe? Mudar comportamentalmente. Comportamentalmente. E é o esforço, né? Você não precisa exigir excelência sempre, mas você tem que praticar, você tem que treinar, você tem que se esforçar dentro de um rumo e, enfim, isso que é o trabalho. Então, acho que para quem não, né, você citou uma questão importante ali do Livro dos Espíritos, o livro texto, né, base do Espiritismo de Kardec é o Livro dos Espíritos, que é um conjunto de perguntas que o Kardec faz aos espíritos sobre coisas mais variáveis, desde que é Deus até coisas sobre propósito da No vida, dia a dia sonhos, também, né? Muito complexo. separação, tem várias coisas. E uma das perguntas é qual a melhor forma que a gente tem aqui de resistir à tentação do mal e nos melhorarmos, né? Uma vez que ele entende que o objetivo é nos melhorarmos. A questão 919 já está mais para a segunda, né, para o final do livro, no quarto livro do livro. E a resposta que os espíritos dão é um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. É uma frase de Sócrates do Sim. autoconhecimento. Então, se você usar isso como né, e aí o Kardec insiste, fala, entendo a importância de se conhecer, mas e aí, como é que eu faço, né? E aí o Santo Agostinho traz uma mensagem belíssima que é de você fazer uma reflexão ao final de cada dia e fazer um balanço. Será que se eu morresse hoje eu ia ter um problema de encontrar alguém lá do outro lado, né? Ou será que eu deixei de fazer algum bem, né? Será que eu fiz algum mal? E às vezes é difícil da gente jogar na gente, ele sugere, ó, então pensa que se fosse outro que tivesse feito a mesma coisa, né? E pensa como que você julgaria isso, porque Deus não tem duas medidas para pessoas diferentes, ele, né, entende todo mundo igual. Então, no fundo, é um exame íntimo da consciência, né? E é uma coisa que sai muito mais naturalmente, Marisa, quando o corpo está debilitado. Pelo menos da minha experiência, quando eu estava ali no leito do hospital, veio assim espontaneamente. Quando a gente está saudável, quando está tudo bem, quando você está ansioso com os seus projetos, com as coisas, às vezes a gente negligencia, a gente não faz nem sequer, a gente esquece de fazer a prece, de É o que o querer Merula a falou, né? Se eu não autorreflexão. tivesse a talassemia, talvez, ó, eu fosse viver outras coisas. E aí nem teria a Braille, talvez eu teria de uma outra maneira, né? Então, É, é sobre isso. É sobre a gente, talvez, não precisar se vulnerabilizar ou esperar um momento de vulnerabilidade para ter esse wake-up call, sabe? Da realidade. Porque a gente falha muito, né? a gente Nossa, falha. como a gente pisa na bola, meu Deus, a gente terapeutizada, estudada, sabe? E com tudo isso a gente erra retumbantemente com as pessoas e a gente precisa saber pedir perdão. Então, olha, de público, peço perdão a qualquer pessoa que eu machuquei. Perdão, perdão, eu não queria fazer isso e provavelmente hoje eu sou uma pessoa melhor. Então a gente tá aí nessa batalha, né, Daniel, de buscar sempre melhorar. É isso, eu vou aproveitar para pedir perdão também, Ai, né? vamos, Porque, isso. claro, eu acho que é difícil, assim, a gente tem os erros do caminho, mas também saber perdoar os outros, né? Entendendo que são ali. O Espiritismo, dentro do que eu coloquei, né, da perspectiva, por que que, né, aqueles grandes missionários olham para os nossos erros, eles não se incomodam? Porque eles vêm como crianças, né? Então, nós, espiritualmente falando, somos crianças. Ali, se você vê a criança, sei lá, jogando alguma coisa no chão, ou Fazendo uma fazendo birra. artes, birra, você não vai condenar ou julgar, você vai talvez orientar ou então falar, são crianças, deixa fazê-lo, né? E acho que conforme a gente vai ganhando uma maioridade, eu vejo, né? Eu não cheguei ali ainda nessa encarnação, mas com o corpo mais enfraquecido, essas reflexões vão aflorando. E quanta gente às vezes não vê ali no leito pedindo para o algoz vir, né? Ou para aquele que ele machucou e ofendeu vir, para poder, né, pedir perdão, para poder se reaver com alguma coisa que ali naquele momento está pesando. Porque ele vê que aquele ponto que às vezes ele trapaceou, que ele errou para poder tirar uma vantagem materialmente falando, não tá mais valendo nada, porque ele tá no hospital prestes a ir para um outro plano onde ele não vai levar o dinheiro, não vai levar os bens, ele não vai levar os títulos, os Não leva a diplomas, nada, né? né? Leva o quê? O conhecimento que adquiriu, leva as amizades e as inimizades, leva a consciência, né? Então, o Espiritismo, né,
fala muito de que o nosso estado, depois da passagem da morte, depende muito do output dessa reflexão. Então, todos nós vamos fazer essa reflexão que eu fiz no hospital e que a gente tem dificuldade de Ou fazer quando no dia a falece dia, alguém, né? né? Quando perde Ou alguém. quando perde alguém. Então, nos momentos de sensibilidade, a gente faz essa reflexão. O momento de morte é o momento que a gente vai fazer essa reflexão no suprassumo. Se a gente tiver, dentro dessa reflexão, perturbações, se a gente tiver arrependimentos, desejos de vingança, situação de desequilíbrio, qualquer que seja, né? Isso vai gerar Vai impactar. vai gerar uma densidade maior em torno da gente, uma tensão maior que vai impedir que a gente ascenda para zonas mais elevadas. Se pelo contrário, a gente tem uma tranquilidade, uma sensação de missão cumprida, né? Uma sensação tranquila, isso vai refletir num corpo espiritual mais sutil e que vai permitir a gente elevar zonas mais elevadas, com muito mais paz. É a mesma coisa do sono, Marisa. Se você não teve um dia bom, se você fez algum problema ali, alguma coisa difícil, você não consegue dormir, você fica remoendo, você fica virando, né? Ou assistir um filme de terror, ou ficou tenso ali com o jogo de futebol, é uma perturbação que te impede de você dormir direito. Agora, pelo contrário, quando você tem um dia que foi um dia bacana, que você pôde ajudar, que você pôde contribuir, você chega com aquela sensação de dever cumprido e ter uma noite mais agradável. É assim que isso sucede também na segunda doutrina espírita, no momento da nossa passagem, né? O que tem de muito legal, outro dia eu estava comentando isso, acho que até numa fala que eu fiz, que é assim, a gente não precisa de intermediários, né? Porque é uma fé raciocinada, então a gente consegue adquirir aquilo e pensar sobre aquilo que aquilo faça sentido, né? Então é muito legal saber que a gente pode compartilhar esse conhecimento, né, com todo mundo e que as pessoas, enfim, têm acesso a isso de uma maneira até fácil. É só se debruçar sobre qualquer uma dessas obras, né? E é um trabalho de cada um, como tudo, né? Acho que não adianta você falar, mas minha mãe foi excelente, fez um baita projeto, mas e aí, quem é você? O que você está fazendo? Né? E a minha consciência não vai, né, criar minha harmonia porque minha mãe foi grande, né? Ou porque, acho que situações que não dependem de mim. Então, cada um conforme suas obras, tem que construir o seu, né? E obviamente a gente vive uma sociedade nova, a gente tem o apoio daqueles que estão ao nosso redor e que a gente deve contar com o apoio deles também e apoiar. se deixar ajudar, né? Se deixar ajudar, também é importante. Duas coisas. Uma, para quem quer saber mais sobre espiritismo, um filme, fora, obviamente, a obra de Kardec, mas um filme que você acha que faz sentido. Hoje em dia a galera gosta de filme. Qual que você gosta, assim, que você acha que contribui? Eu acho que os filmes eles acabam retratando menos Sem dúvida. a profundidade. Mas para fazer né? uma entrada, assim, de leve no negócio. Uma entrada de leve no negócio, eu acho que um livro que é muito bom é o do Nosso Lar. Obviamente que o filme não retrata, né, na Os profundidade. detalhes de jeito Mas nenhum. eu diria que o Nosso Lar, tá? O que seria isso, só para dar um contexto para quem for assistir depois, ou ler o livro, que eu acho que é até melhor. Conta a história de um médico aqui do Brasil, né? Que ele relata o que ele viu assim que ele morreu, né? Então ele relata, nesse caso, a passagem dele, como é que foi, como que foi Os primeiros dias, até o momento que ele vai para uma colônia espiritual que chama Nosso Lar, e o que ele vê na colônia, né? E o interesse dele de rever a família dele, porque ele tinha deixado para trás a esposa e os filhos. Então, ele vai contar toda essa trama, né? E agora esse tem processo. 2, né? É o Nosso Lar que vai lançar Vai o 2. lançar no final do ano o Nosso Lar 2, que é Os Mensageiros, que é o segundo livro do André Luiz. Muito legal. Que é um livro muito legal, né? Mas, assim, se não quer ler o livro, acho que tem algumas opções. Você pode ir num grupo de estudos de livros, né? Então, que leem em conjunto contigo. O próprio Batuíra tem alguns estudos do Livro dos Espíritos, de algumas obras de André Luiz. Eu acho que, assim, primeiro, tenta focar em Kardec e Chico, né? Que são dois... Tem outros médios, outros pontos muito interessantes, mas para quem está começando, esses dois não tem erro. É ótimo. Segundo, né? Acho que
assistir algumas palestras também. Então, acho que é interessante você ver esses conteúdos. Na internet tem um monte Na também. Não internet tem um precisa monte. necessariamente ir se não quiser, mas pode na internet achar. Na internet tem bastante. Claro, o Espiritismo sempre fala, o Kardec diz, né? É melhor você aceitar, quer dizer, refutar 10 verdades do que aceitar uma mentira. Então, tudo que é passado, tudo que é dito, é importante você trazer o senso de crítica, né? Então, poxa, será que isso faz sentido? Será que faz lógica? A fé raciocinada. A fé raciocinada. Vai pensar em cima do A partir treco. do momento que você assume como verdade, aí é buscar aplicar no dia a dia, né? Então, aquilo faz sentido para mim, ok. Então, como que isso pode mudar as ações que eu tenho na minha vida e fazer isso da melhor forma. Então, eu diria que o Nosso Lar possa ser o caminho aqui de recomendação, pelo menos de Coisa introdução. basiquinha, assim, sabe? É. E aí, pedir para você deixar uma mensagem para a galera que tá vendo a gente, uma mensagem, talvez alguém que esteja passando por algum problema, seja de saúde ou seja pessoal, enfim, para você olhar para sua câmera e deixar uma mensagem aí de esperança, de fé, de afeto. Boa. Então, acho que a mensagem aqui é que a gente vai chegar lá, né? Acho que as dificuldades, elas são parte do caminho. Nada que a gente passe é em vão. Então, eu tive momentos difíceis, onde eu trouxe aprendizados, onde eu trouxe crescimento. Então, você vai criando casca, vai se tornando uma pessoa cada vez melhor, né? Das experiências difíceis. Então, enfrentem com coragem, tenham fé que a espiritualidade e que também as pessoas que estão aqui, os profissionais da saúde, podem ajudá-los. E busquem, né? E todo mundo pode fazer o impacto no mundo. Então, convite a refletir o que você quer fazer, o que você quer deixar no mundo e cavar tempo, né? E cavar recursos seus para trabalhar nesse sentido, né? Não deixar para o futuro, não deixar para quando tiver mais tempo, quando tiver mais dinheiro, quando der certo. Não. Se tem um projeto, nós todos temos potencial e temos o poder de deixar no mundo um legado. Então, convite a você refletir qual é o seu e trabalhar nesse sentido com esforço, às vezes de formiguinha, mas o primeiro beneficiado vai ser você. Pensa nisso, né? Se não impactar mais ninguém, você trabalhou naquilo que você gosta e se beneficiou daquilo, né? Então, acho que essa é a minha mensagem final. Isso vale para mim, inclusive. Para nós, para todo mundo, né? É isso. Super obrigada pela sua presença. É nóis. É nóis, obrigado. Que honra ter você aqui. Espero que tenha atendido aí as expectativas, não sei quais eram, Adorei. mas... Eu acho que não tinha expectativa, era isso aqui, ó. Então vai Era atender. isso aqui Então... que é bom, que é gostoso. Eu sempre falo, sinapticamente é sobre a gente dar voz a pessoas que merecem ser ouvidas, pessoas legais, que têm uma mensagem, e você tem muitas delas. Legal. Obrigada de novo. Eu que agradeço. Boa noite. E é isso aí, estamos terminando mais um Sinapticamente. Quero agradecer pela companhia, por estar conosco e deixar aqui uma mensagem final que é: cuida de você, né? Até a próxima. Beijão.